Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, mais uma vez aqui para apresentar mais uma chapa que concorre ao Conselho Deliberativo do Internacional. Desta vez estou com a chapa de número 6, a chapa Hegemonia Colorada, né? Olha, são tantas chapas que a gente até confunde às vezes, né? Mas eu acredito que a chapa 6 é mais uma daquelas que está buscando seu espaço pela primeira vez no Conselho Deliberativo do Internacional na eleição do dia 15 de dezembro. Comigo aqui o Alexandre Lucena. Tudo bem, Alexandre? Prazer, seja bem-vindo ao canal do Colar Repórter. Boa tarde, Lucas, tudo bem? A pronúncia do meu nome é Alexandre Lucena. Se ficar mais fácil, pode me chamar de Alex Lucena, que todos os meus amigos me chamam. A única coisa é que eu estou ouvindo, o som ele está picotado, eu ouço muito mal. Eu não sei se o Werner está ouvindo o som, mas eu quase não consigo te escutar. Vamos melhorar, então. Vamos melhorar. Botar um fone aqui rapidinho. Werner, me escuta bem? Eu não consigo agora escutar. Sim. Agora sim. Escuta? Agora eu escuto, viu, Lucas? Agora está perfeito para mim. Vamos dar uma arrumada no Werner. Então, enquanto isso, Alex Lucena, para facilitar o trabalho. Me explica um pouquinho quem é o Hegemonia Colorada. Lucas, o Hegemonia Colorada é um grupo de torcedores apaixonados que em 2018, com a insatisfação que tinha de movimentos do nosso Conselho Deliberativo, tanto na política e da parte executiva, da direção, a gente decidiu, quem sabe, tentar entrar no Conselho Deliberativo de uma forma pura, né? Sem estar ligado a nenhum movimento. Obviamente que esse grupo ele surgiu de amigos, né? Amigos de profissão. Eu sou médico de profissão, então vários colegas médicos fazem parte desse núcleo gerador. Em 2018 a gente não conseguiu ter uma organização para concorrer, porque foi muito perto das eleições, mas a partir disso a ideia ficou presente, né? A semente foi plantada e aí nós conseguimos arregimentar essa ideia, né? Claro que, como eu disse, o núcleo é de amigos médicos, mas a partir do momento que você expande a chapa, a chapa não é mais de médico, a chapa é de todos os profissionais liberais das variadas matizes que existem, né? E de vários locais, obviamente, do estado e até fora do nosso Rio Grande do Sul. Então foi a partir daí que surgiu a hegemonia. Surgiu de uma insatisfação, de uma vontade de sair da zona de conforto, né? Que nós, torcedores, vamos ao Beira-Rio, pelo menos íamos até pouco, mas brigamos, xingamos, pedimos mudança, brigamos nas redes sociais, no WhatsApp, mas quem sabe sair da zona de conforto e tentar entrar no conselho, né? Então foi isso que a gente fez, de uma forma, como eu te disse, muito pura, muito retilínea, tentando ser algo realmente, Lucas, diferente do que vem sido visto nos últimos tempos, né? Eu digo pura, não querendo diminuir nenhuma das outras chapas, nada disso, né? Também são colorados abnegados que estão querendo estar no conselho, né? Com certeza são, mas eu digo pura que nós não participamos de nenhum movimento, né? Nós somos completamente sozinhos nessa caminhada aí para tentar compor o conselho. Não sei se o Werner me escuta. Me escuta, Werner? Agora eu estou escutando. Antes eu não conseguia, estava tudo muito cortado. Agora estou escutando. Prazer te ter aqui no canal, então, seja bem-vindo. E já te pergunto, né? Estava dando uma olhada na plataforma de vocês, são vários pontos, né? Te pergunto assim, Werner, teu ponto preferido, teu ponto ideal, né? O que se o Werner, conselheiro, entrasse hoje para o Conselho Deliberativo do Internacional, carregaria como principal bandeira do movimento Hegemonia Colorada? Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde aos telespectadores. É muito bom a gente poder estar num espaço assim importante, com bastante mídia, que nem o teu, para poder divulgar a nossa ideia, né? Então, assim, ó, eu acho, é uma coisa que eu venho dizendo, assim, faz 10 anos que o Internacional tem resultados pífios em campo, né? Nos 5 primeiros anos ainda nos mantivemos ganhando o Grenal e sendo campeão gaúcho,
mas a coisa nitidamente indo lomba abaixo, né, sem querer relacionar com ninguém do plantel atual, né, e culminou lá em 2016 com o nosso trágico rebaixamento, né, e nesse período todo, sendo um dos fundadores, vamos dizer assim, do grupo, eu tive o cuidado de, na hora de participar da elaboração das nossas propostas, eu tive o cuidado de dar uma olhada assim nas atribuições do conselho, porque não adianta uma chapa chegar e dizer que vai contratar o Messi, vai fazer não sei o quê, porque as atribuições do conselho são limitadas, né? Tu tem assim, tu pode, deve e tem que fiscalizar, tem que dar o teu parecer a respeito das contas do clube de maneira isenta, né? Sem aquela coisa de aprovei com ressalva. Não, aprovou, não aprovou. Não tem essa de aprovar com ressalva, não. E uma das principais, vamos dizer assim, funções do conselho, e para a qual assim é bem claro o estatuto, é que ele funciona à base de comissões, né? Tem as comissões que são as comissões permanentes, que são comissões que estão sempre envolvidas com o funcionamento do conselho, e aquelas comissões especiais, que podem ser, vamos dizer assim, chamadas, constituídas por qualquer conselheiro sobre qualquer tema relacionado ao Esporte Clube Internacional. Bora. Se o principal objetivo, o principal produto do Esporte Clube Internacional é o futebol, e se faz 10 anos que a gente não consegue nada, a não ser há 5 anos atrás ganhar a Grenal e ser campeão gaúcho, como é que ninguém diz, espera um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo? Quem sabe a gente cria uma comissão especial do futebol para tentar entender o que está acontecendo com aquele clube que até algum tempo atrás produzia vários jogadores na base, hoje não consegue produzir ninguém. Qual foi Só a para não nossa perder o fio, Werner, o que seria essa comissão? O que seria essa comissão? Uma comissão especial para analisar os resultados do futebol. Entendeu? Formada por conselheiros ou por profissionais? Não, por conselheiros. O conselho monta a comissão. Bom, nós vamos entender. Tá, mas só um pouquinho, por que está lesionando tanto? Vamos chamar aqui no conselho o responsável pelo departamento médico. O que está acontecendo que no nosso clube tem, num clube de ponta, tu tem 4 jogadores com lesão de ligamento num ano. Tu entendeu? Então seria uma comissão criada dentro do conselho, é uma atribuição do conselho criar comissões, né, relativas, vou repetir, pertinentes a qualquer tipo de assunto relacionado ao Inter, e que é assunto mais importante que o futebol, que não nos dá resultado há tantos anos, né? Tu pode discutir nessa comissão a questão do departamento médico, a questão de contratações, como é que um clube contrata um lateral esquerdo, que nem o Natanael, a 380 pau por mês, e o cara não joga? Né? Por que a nossa base não tá produzindo atletas? Por que faz tempos que a gente, faz anos que a gente não consegue revelar um jogador a ser vendido? E eu não estou dizendo que ele tenha que ser vendido, mas eu queria um Daniel Carvalho, um Nilmar, um Tyson, que foram os últimos caras que foram assim formados dentro da base e que deram resultados de campo e produziram resultados para os corpos do clube também. Agora, hoje a gente vende quem? O último vendido foi o Iago, lateral esquerdo. Qual foi o Fux, que foi criado para ser vendido, mas assim, do meio para frente. E é inevitável a gente não comparar-se ao co-irmão. Assim, eles estão produzindo em série. Veio o Everton, veio o PP, agora está vindo o Ferreirinha, e se tu for ver, eles têm tudo o mesmo estilo de jogo. Por quê? Porque lá na base os caras usam um programa que treinam, que desenvolve os caras com as suas melhores capacidades, enquanto que no Inter isso não ocorre. Tem outro ponto que eu gostei do plano de vocês, que outras chapas têm citado aqui, que é a prospecção e desenvolvimento de lideranças, né, fora das 4 linhas, né? O que eu entendo, formar novos dirigentes, né? Que foi um problema que o Inter teve em escala, né? A partir de um movimento que ficou muitos anos no poder, enfim, acabou colocando algumas lideranças e hoje elas foram todas fritadas no Internacional, né? Tanto é que o movimento integrante não tem uma liderança hoje para colocar no pleito, né? Pergunto: como formar novos líderes, como desenvolver dirigentes sem com que eles estejam na gestão? Como fazer esse processo?
Vamos lá, Lucas. Assim, ó, o que acontece? O poder no Inter há 20 anos, isso o Falcão já disse, está na mão de uma confraria, certo? E essa confraria tem um formador. E esse formador, ele não foi capaz, ou não quis, enfim, aí não cabe a gente analisar. O fato é que todas, sem exceções, as últimas gestões desses 10 anos beberam todos na mesma fonte de sabedoria de formação. Né? E é dentro do Conselho Deliberativo que tu vai identificar e vai conseguir captar. O Lucas tem condição, o Chiquinho tem condição, ele tem aspiração, ele quer, mas ele não vai seguir a cartilha do nosso padrinho master. Então essa é a ideia, assim, de que a gente consiga entrar no conselho e ver, e a gente sabe, assim, que a política de futebol do Inter tem os caciques que mandam, tem o cacique, eu não vou citar movimentos, mas assim, o movimento Y tem o cacique, que foi formado por aquele cara que deu todas as cartas do futebol do Internacional nos últimos anos. E esse cacique do movimento Y, ele não entende, não conhece, não sabe nada de futebol, porque ele é fácil de ser manipulado. Só que ele não abre espaço para o Chiquinho, que está lá embaixo dele, poder demonstrar tudo aquilo que ele conhece. Então, o problema do Inter é esse, que ele é dominado por uma casta, formado por uma única, exclusiva pessoa, né, e que não permite que as pessoas desenvolvam todo esse potencial dentro de liderança, de poder trabalhar pelo clube. Eu gostaria até de complementar, Marco. Essa tua pergunta é muito boa, viu, Lucas? Nós temos uma ideia de que o torcedor tem, e eu como torcedor tinha, de que alguém para ser dirigente deveria, por exemplo, passar pela categoria de base ou por algum departamento de dentro do clube. Isso te dá vivência de clube, mas não diz que você é competente ou não para gerir algum departamento. Para você tentar fazer uma formação de gente nova, essas pessoas obrigatoriamente têm que estar dentro do conselho. Nenhuma pessoa vai ascender na direção executiva do clube sem ser conselheiro. E também você estar dentro de um departamento e passar 5 anos lá não significa que você é competente. E aí vem de encontro a uma proposição nossa que está escrito que a gente gostaria de ter a profissionalização de todos os setores. O Lucas não tem mais como um profissional liberal, um médico, um advogado, um engenheiro conduzir o clube sozinho, como era na década de 60, 70 e 80. Você tem que ter gestores profissionais, os famosos CEO. Hoje tem o nome pomposo CEO. O CEO nada mais é do que um diretor executivo. O Internacional não precisa de um diretor executivo de futebol apenas. Nós precisamos de um diretor executivo financeiro, de um diretor executivo de marketing, de pessoas competentes, contratadas. E isso é que vai dar o respaldo para o dirigente. Tem que ter uma linha, uma diretriz de pensamento de como você quer conduzir o clube, o que você quer para o clube como filosofia de futebol, como filosofia de marketing, de preparação física, de preparação no departamento médico, e a partir daí você vai se acercar de pessoas competentes e você vai investir nisso. O caminho é estar dentro do conselho. A formação de novos dirigentes está dentro do conselho. O que nós estamos vendo ultimamente de fora? Eu estou falando de fora como torcedor. Existe uma zona de conforto muito grande dentro do conselho deliberativo, e isso vai de encontro com o que o Werner acabou de dizer. Pessoas que acabam não tendo tomadas de decisões próprias por estar vinculadas a um cacique apenas de um movimento. E é isso que a gente não... isso é um reflexo do que está acontecendo com a gente agora, Lucas. Olha o que foi essas eleições, olha os candidatos que acabaram sendo colocados como candidatos à presidência. Alguns foram, de uma certa forma, parece que foram contra a sua própria vontade, né, de última hora. Então, isso soa muito ruim para o torcedor. Isso é um reflexo de que o conselho ele não está legal. Então, a nossa ideia é de entrar no conselho, é de lá dentro a gente conseguir entender o funcionamento disso, e aí sim formar lideranças. Liderança da chapa, da nominata, né? E aí que vai se arregimentar alguém como cabeça, como o que vai talvez conduzir algumas ideias, mas as ideias têm que ser postas em prática, Lucas. Não pode ficar na mão de uma pessoa só.
E indo ao encontro do que o Alex falou, essa liderança tem que ter em mente isso, que o presidente do Inter vai ser um cara que vai se cercar de profissionais, executivos, vai cobrar deles resultados e, a partir daí, estabelecer metas salariais, enfim, essas coisas, para poder, efetivamente, o clube voltar a crescer e o time voltar a ganhar. Porque enquanto tiver esse amadorismo, enquanto o empresário ditar as cartas dentro do clube, eu preciso que tu me bote esse jogador, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito. Outro ponto que eu queria tratar com vocês e que alguns movimentos têm tratado aqui também, e eu acho isso muito bacana, né, que são ideias boas, né, que a gente vê a torcida, né, e vocês, acima de tudo, são torcedores, estão buscando espaço dentro do Conselho Deliberativo, né, propondo de mudanças. Então, se são várias vozes, acredito que seja mais fácil, né, das coisas acontecerem, se as chapas que estão propondo forem eleitas, né. Acho que isso é um ponto muito importante, que é revisão estatutária. O que vocês buscam com a revisão estatutária? O que vocês gostariam de rever no estatuto hoje? Ou seria uma revisão estatutária de acordo com o que acontece, né, com os pedidos da torcida, os pedidos dos sócios, com a modernização, né, da humanidade como um todo? Por que não, né? Porque o Inter, em vários pontos, ele é estagnado no tempo, né? Então, como seria essa revisão estatutária proposta por vocês? Bom, eu acho que o primeiro ponto e mais importante, assim, de tudo, é claro que, assim, todo estatuto social de qualquer clube, ele é uma coisa antiga. É difícil tu ter um estatuto moderno, adaptado às condições da sociedade atuais. São estatutos que foram feitos há 50, 60, 70, 80, sei lá quantos anos, e que não se adaptam às condições atuais. Essa é a primeira coisa, né? E especificamente, o que a gente acha, assim, é que, por exemplo, o Conselho... Eu acho que um clube do tamanho do Internacional não cabe ter 300 conselheiros. Eu acho que tem que ser um grupo mais reduzido, né? A cláusula de barreira é importante? Eu acho que sim, eu acho que é importante, mas ela não pode limitar a entrada de pessoas, teria que ser reformulada a cláusula de barreira. Então, no primeiro momento, o nosso foco, quando fala em revisão estatutária, é a questão do conselho, porque aí, e hoje em dia, até por questões de pandemia, até o ano passado, quando as coisas não eram divulgadas, tu não sabia o que acontecia no conselho. Aí tu tem reuniões do conselho mostradas esse ano com o nego fazendo barba, com o nego dormindo. Aí tu olha lá, tem gente que foi 40% nas reuniões do conselho. Quer dizer, tu vai ser conselheiro do teu por quê? Para dizer que tu é conselheiro do Inter? Porque tu tem alguma aspiração pessoal ou porque tu quer efetivamente trabalhar pelo Inter? Quantos hoje lá dentro dos 300 que tem estão afim, estão trabalhando pelo Inter? Né? Então, o principal foco, vamos dizer assim, é essa redução, enxugamento tanto do quadro funcional, existem muitos funcionários no Inter. Assim, o objetivo do Inter é futebol, tu não tem que ter lá 20, 30 jornalistas, ou sei lá quantos hoje tem envolvidos com o Inter, né? Então, a ideia é isso, assim, enxugamento de toda a máquina, inclusive do conselho, tornando a coisa um pouco mais ágil, mais adaptada às condições, vamos dizer assim, atuais, né? Lucas, quando a gente coloca uma ideia de profissionalização de áreas, se você tem, por exemplo, um gerente executivo de marketing, talvez você precise ter uma pessoa só responsável, sem ter tantos funcionários, por exemplo. Você vai pagar talvez mais por uma pessoa que é mais capacitada, que entende realmente do mercado, mas não pode mais um dirigente, que é um profissional liberal, ser responsável pelo marketing, sem ter relação com o marketing. E o que o Werner fala sobre o número de conselheiros, né, 300 é um número elevado. Né? Existe um absenteísmo enorme nas reuniões. Né? Quando tem reuniões, aquele vídeo que passou de um conselheiro fazendo a barba, aquilo ali é um deboche para o torcedor. É um deboche. Você, como conselheiro, você tem que ter uma linha retilínea, né? Você tem que ter uma apresentação pessoal adequada, né? Tanto numa live, não é porque você vai estar em casa que você vai estar fazendo a barba, quanto no Conselho Deliberativo. E aí vai em encontro. Será que esses conchavos políticos, será que essa desintegração de movimentos não ocorre por ter um conselho tão grande em termos de número, né? 300 conselheiros. Então é isso que talvez tenha que ser pensado, né?
Claro que quando você entra no conselho, você começa a entender algumas coisas, e talvez algumas ideias surjam quando a gente, estando lá dentro, né, Lucas? Sim, perfeito. Outro ponto que me chamou a atenção no plano de vocês é a questão de questões sociais e também relacionadas à diretoria feminina, ao futebol feminino também. Como potencializar o que já existe hoje, na opinião de vocês? Ou o que existe hoje é insuficiente, né, para vocês? A questão da FECI, né, das ações sociais que o Inter promove, o próprio futebol feminino do Internacional. Eu queria ouvir de vocês como potencializar e a opinião de vocês sobre o assunto hoje. Vamos lá. Então, assim, ó, existe lá dentro das atribuições do Conselho, sempre ressaltando aquilo que no momento que tu cria uma proposta, tu tem que saber onde é que tu está entrando e o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Existe uma coisa chamada planejamento estratégico do Internacional. Eu sou sócio do Inter, eu me associei no Inter em 89, depois daquela tragédia contra o Olímpia. De repente, tu nem era nascido ainda, Lucas. O Alex devia ter 2 ou 3 anos no máximo. Perdemos nos pênaltis para o Olímpia, uma semifinal de Libertadores que estava engasgada na garganta de nós mais velhos, porque o co-irmão há poucos anos tinha sido campeão. E eu assisti aquele jogo na goleira, na geral, assim, eu era residente do Hospital Santo Antônio, meu colega, vamos no jogo, sentamos na geral, atrás da goleira, onde ocorreu a decisão dos pênaltis, onde a gente foi eliminado. No outro dia eu cheguei no hospital, o meu colega, que era meu R2, disse, Werner, tu vai deixar de ser colorado pelo que aconteceu? Eu disse, pá, eu tô muito pé da vida, mano, não vou ser colorado. Cara, aqui, ó, vamos sofrer, mas não vamos sofrer assim tão mal como nós sofremos. Os caras estão vendendo cadeira. Eu comprei a minha primeira cadeira no dia posterior ao jogo contra o Olímpia, que nós tínhamos, teve nego que rasgou a carteira e disse, não quero mais saber desse clube. Então, desde lá, então, 89, nós estamos em 2020, são 31 anos de sócio adimplente com débito em conta. Né? E assim, eu nunca alguém chegou para mim e disse, o planejamento estratégico do Inter é esse. E está lá, que existe um planejamento, está lá no Estatuto do Inter, está lá nas atribuições do Conselho Deliberativo, vamos dizer assim, deliberar sobre o planejamento estratégico. Eu acho que dentro do planejamento estratégico, que é aquela coisa que leva a empresa, leva o clube, mostrar o que quer fazer nos próximos anos, ali tem que constar essas coisas relativas às atividades sociais, ao futebol feminino, que cada vez mais tem adeptas e que é importante, pode até ser um importante retorno de marketing para o clube. Então, é através da participação efetiva e divulgação desse planejamento estratégico, acho que a gente pode atuar nessas áreas sociais e relacionadas ao futebol feminino. O clube com tamanho internacional, com abrangência muito, né, de milhões de aficionados no Rio Grande do Sul, no Brasil, ele tem que ter ação social. Pode ter assim como os grandes outros clubes têm. Claro que um planejamento estratégico focado, seja uma ajuda a crianças carentes, a mulheres gestantes de periferia, ou seja, ideias existem, né, Lucas? Mas você tem que estar afim, você tem que ter essa noção, tem que ter um foco do que fazer. Né? E você falou do futebol feminino, né? O futebol feminino, com certeza, ele vai crescer. Isso é uma coisa que veio para ficar. Né? Não tem como nós fechar os olhos para o futebol feminino. Tem que ter esse investimento. E eu acho que esse planejamento estratégico do futebol feminino, eu não vejo que existe. Né? O Internacional meio que agora colocou o futebol feminino, porque o Internacional ele é obrigado a ter o futebol feminino. Existe uma obrigação. Se ele não tiver o futebol feminino, ele vai ter alguns problemas ali relacionados a disputar competições, por exemplo, a Libertadores da América. Então, você não pode ter um departamento só porque você é obrigado a ter. Você tem que ter com filosofia, tem que ter. Então, é isso que são ações que você tem que pensar em fazer, né, estando lá dentro. Como o Werner falou, muito bem falou, que eu nunca ouvi isso de um conselheiro. O Conselho Deliberativo pode formar comissões, sim, comissões propositivas, conversar com a presidência, com a direção executiva,
e levar adiante ideias. Nós não podemos contratar jogadores, não podemos contratar treinador, mas formar uma comissão e levar ideias é o mínimo que um conselheiro pode fazer. Eu tenho feito uma pergunta aqui para as chapas do Conselho Deliberativo que estão concorrendo, que é o seguinte: é claro que é muito difícil levar propostas e colocá-las em prática, né, no primeiro ano, é muito difícil eleger com a cláusula de barreira. Se vocês pudessem, né, se vocês tivessem conselheiros eleitos, a chapa 6 colocou seus, sei lá, 20, 25 conselheiros, 10 conselheiros, enfim, vamos ver quantos vai colocar. Se o Werner fosse um, se o Alex fosse o outro, gostaria de ouvir de cada um de vocês qual do plano todo, como colorado de vocês, como plano de gestão do Hegemonia Colorada, qual bandeira, podendo escolher uma só, vocês carregariam com vocês? Bom, sem dúvida a bandeira da Comissão do Futebol, da gente, dentro das limitações das atribuições do Conselho, tentar entender e tentar fazer o futebol melhorar. Sem futebol, o Inter não chega a lugar nenhum. Cara, faz mais de 2 anos que a gente não ganha Grenal. Qual é o Colorado que aguenta isso? E ninguém levanta e pergunta, tia, por que nosso time tem esse grupo de atletas tão sem sangue? Para eles ganhar ou perder Grenal, tanto faz, cara. Não pode ser assim. Então, para mim, eu não tenho dúvida que o principal seria, no primeiro dia, eu diria assim, gurizada, é o seguinte, nós estamos aqui, nós somos neófitos, ninguém nos conhece, nós nos elegemos por acaso ou na sorte, ou sei lá qual o termo, ou foi o voto, aquele voto que nem votaram no Macaco Tião, lá no Rio de Janeiro, foi o voto de revolta, não queremos ninguém, voto de protesto, votamos nesses caras, vamos ver o que esses caras vão fazer. Eu diria, eu quero honrar o voto de protesto que eu recebi, junto com meus 20 e poucos colegas que aqui estão, e se o clube é de futebol, eu gostaria de solicitar que fosse criada a comissão de futebol para a gente, e acho até mais, eu acho que essa comissão deveria ser permanente. Eu acho que o resultado de campo é que move o Inter. Né? O financeiro é importante, o marketing é importante, a política, a comissão do conselho que lida da eleição é importante, sem dúvida, mas nada disso existiria se não existisse o futebol. Então essa comissão de especial, acho que ela deveria passar a ser permanente. Acho que a cada final de ano, cada final de gestão, vamos sentar o conselho e analisar o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Deu errado por quê? Por que se machucou tanto? Por que contratamos tão errado? Por que a gente não conseguiu fazer o cara da base subir? Eu acho que isso seria, assim, a minha bandeira principal. Alex? Olha, Lucas, indo de encontro ao que o Werner falou, que o que ele fala é uma obviedade, né? O futebol é o que move tudo no clube. Mas tem uma coisa que está intimamente ligada ao que ele disse, que é a preparação física. E aí eu falo especificamente não só da preparação física do profissional, como a preparação física da base do Inter. Não sei se tu já te deu conta, mas parece que são 2 clubes diferentes, Lucas. Né? Tem a preparação física do pessoal do profissional e o pessoal da base. Quantas vezes você, como repórter, perguntou para algum dirigente ou algum treinador sobre um atleta e você ouviu a resposta: ele não está pronto. Como assim não está pronto? Um guri de 18 anos, que só faz exercício físico, que tem uma nutrição adequada, não está pronto por quê? Ele chega no profissional e ele não consegue bater com os profissionais. Por que o São Paulo consegue ter tantos jogadores da base que estão jogando agora no Campeonato Brasileiro do Projeto Cotia? Eles entraram e jogaram. Por que o Flamengo tem jogadores que jogam uma partida de semifinal de Libertadores, como o Lincoln entrou aqui no Estádio Olímpico e fez o gol de empate? Acho que foi na Libertadores ou foi numa Copa do Brasil. Aquele centroavante entrou, ele era mais forte que o zagueiro do Grêmio. E o Internacional não vê isso aí. O que está acontecendo com o departamento da base do Internacional, que os guris chegam para o profissional e não entram. E aí que vem o futebol como importante. Quantos Daniel Carvalho, Rafael Sobis, Nilmar, a gente deixou de ter e de produzir para ganhar jogos e também para vender. Porque o Internacional vai ganhar dinheiro com atletas, vendendo atletas com altos valores para a Europa.
Mas esses atletas, o Tyson antes de sair jogou muita bola, o Daniel Carvalho também, o Nilmar, o Sobis nos deu a Libertadores. O que está acontecendo que esses guris não chegam mais, Lucas? Nós não temos mais esse pessoal chegando no clube. E isso vai dessa comissão, tem que ter uma cobrança muito forte sobre isso. Senhores, agradeço a presença de vocês, batemos nossa meia hora aqui. Para aquele torcedor ou sócio que gostou das ideias de vocês, quer conhecer um pouquinho mais do movimento, quem sabe até fazer parte do movimento, né? Acredito que todos os movimentos estão abertos a novos adeptos, né? Como ele faz, como ele encontra mais ideias de vocês, como ele encontra vocês, como é que ele pode fazer? Lucas, eu confesso que eu não ouvi nada porque cortou um monte o que tu estava falando. Não sei se o Alex chegou a ouvir. Não, eu escutei, Lucas, eu escutei sobre... todo Colorado é bem-vindo com ideias novas, né? Nós temos a nossa plataforma nas redes sociais, o @hegemonia colorada no Instagram, só manda um direct para nós, que nós vamos diretamente ouvir o Colorado. Nós temos um grupo de WhatsApp que eles podem participar das nossas ideias, então, assim, existe sim a possibilidade de participar, todo mundo é bem-vindo. Todas as ideias boas são bem-vindas. A gente quer agregar pessoas com valores e com ideias propositivas ao Inter. As nossas redes sociais permitem um contato direto. Então não adianta citar muita rede social, eu vou citar o Instagram, que é o @hegemonia colorada. Manda um direct para nós. Nós vamos receber com muita alegria. Perfeito, então. Gente, boa sorte no pleito da terça-feira, né? Não sei se serão eleitos ou não, mas desejo sorte. Se não forem eleitos, desejo que continuem a caminhada, né? Debatendo ideias, propondo ideias para o Internacional. Beleza? Você que está vendo o vídeo, like, te inscreve aí. Lembrando, né? Tem outros movimentos na playlist, Eleições 2020. Beleza? Para você decidir o seu voto da melhor forma possível. Alex, Werner, um abração. Tamo junto. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo espaço. Um grande abraço e tamo junto com o Valeu.